O reconhecimento do ressuscitado não é certeza intelectual, é fé. É a fé que brota quando experimentamos a presença de Jesus na comunidade, na palavra proclamada, na refeição compartilhada. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta sexta-feira da oitava de Páscoa, nós somos convidados a contemplar dois encontros que revelam o coração da fé pascal. O testemunho corajoso dos apóstolos diante do poder humano e o reconhecimento do ressuscitado na intimidade da comunidade. São duas cenas que nos falam de coragem e de comunhão, nos falam de palavra profética e também de refeição compartilhada. Na primeira leitura, nós começamos com o texto dos Atos dos Apóstolos no capítulo 4, versículos do 1 a 12, onde Pedro e João acabam de curar o homem coxo à porta do templo. A multidão, ela se reúne ao redor deles. Essa multidão está maravilhada. Mas então chegam os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, perturbados porque os apóstolos ensinavam ao povo e proclamavam em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Observe, não é a cura que os perturba, é a proclamação da ressurreição, é a afirmação de que a morte não tem a última palavra. Eles prendem Pedro e João e os levam para o interrogatório, e então ocorre algo extraordinário. O texto do Atos dos Apóstolos nos diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. A palavra grega pletó significa estar cheio, estar repleto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala com essas autoridades. Isso não é uma plenitude momentânea, é um estado de estar completamente preenchido, transbordante. E qual é a palavra que Pedro proclama? Príncipes do povo e anciãos de Israel, se hoje somos interrogados por causa de um benefício feito a um homem enfermo. Veja, literalmente nós encontramos a palavra boa obra, a palavra grega euergesia, que é boa obra, benefício, ato de bondade. Pedro redefine a cura como um ato de bondade, não como um ato de magia ou de poder próprio. E então Pedro proclama com clareza: em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos. A palavra egeiro, que nós ouvimos neste tempo pascal, que é levantar, despertar, ressuscitar, não é uma ressurreição passiva, é Deus que ativamente levanta Jesus da morte. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Pedro cita o Salmo 118, versículo 22, a pedra que vós, os construtores, rejeitastes, tornou-se agora a pedra angular. Na cultura hebraica, a pedra angular é a pedra fundamental, a pedra que sustenta toda a estrutura. Os construtores a rejeitaram porque não reconheceram seu valor, mas Deus a colocou no lugar mais importante. E Pedro conclui: e não há salvação em nenhum outro. A palavra salvação, soteria do grego, significa também libertação, preservação da vida. Não é uma salvação genérica. É a salvação que vem especificamente de Jesus Cristo, do ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, observem a coragem de Pedro. Ele não está mais como aquele que negou o Senhor 3 vezes. Ele não está mais aquele que negou. Ele está cheio do Espírito Santo. E a sua coragem não vem de si mesmo, vem do Espírito que o preenche, que o transforma, que o torna capaz de testemunhar mesmo diante do poder que o ameaça. Agora, voltemos para o Evangelho. Voltemos nosso coração para esse texto de São João, no capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O relato da aparição do ressuscitado junto ao lago de Tiberíades. Os discípulos estão de volta à sua vida anterior. Simão Pedro diz: vou pescar. E os outros respondem: vamos também nós contigo. E eles retomam e retornam ao que conhecem, ao que é seguro, ao trabalho que sempre fizeram. Mas
Toda a noite pescam e não apanham nada. Nada apanharam, diz o texto. É uma noite de vazio, de esterilidade, de esforço sem fruto. E então, ao amanhecer, Jesus aparece na praia. O evangelista diz: os discípulos não sabiam que era Jesus. Novamente a cegueira espiritual aqui. Novamente a incapacidade de reconhecer o ressuscitado. E Jesus grita para eles: filhos, tendes algo para comer? É a mesma pergunta que fez São Lucas, no capítulo 24 do seu evangelho. É o gesto de convivialidade fraterna. É o ressuscitado que se aproxima através da refeição compartilhada, através da comunhão. E então Jesus diz: lançai a rede para o lado direito da barca e achareis. A palavra dexia do grego, dexia, significa direita, mas também tem conotações de força, de poder, de bênção. Na cultura hebraica, a direita é o lado da bênção, do poder divino. E o que acontece? Não conseguiam mais puxá-la, mas puxar a rede por causa da multidão de peixes. A rede está tão cheia que não conseguem arrastá-la. É uma abundância que transborda, que supera toda expectativa. E então, São João reconhece: Ho Kyrios estin, do grego, é o Senhor. É o discípulo amado que primeiro reconhece, e Simão Pedro, ao ouvir que é o Senhor, ele se veste, ele se cinge porque estava nu e se lança ao mar. Há aqui uma teologia profunda nessa expressão. Pedro, que havia negado o Senhor, que havia fugido, que havia retornado à sua vida anterior, agora corre para o ressuscitado. Sua nudez representa a sua vulnerabilidade, representa a sua exposição, a sua verdade. E ele não espera pela barca, ele nada até Jesus. E quando chega à praia, o Evangelho nos diz algo extraordinário. Do grego, kaitiston mateton oudeis etolma auton exetasai tin eis. Nenhum dos discípulos ousava perguntá-lo: quem és? Eles sabem, mas há um silêncio reverente, uma contemplação que não precisa de palavras. E então Jesus faz o que é essencial: toma o pão e lhes dá igualmente o peixe. É a refeição compartilhada. Meus irmãos e minhas irmãs, é a comunhão. Não é ideia compartilhada. É vida concreta. É o ressuscitado que se torna presente através da fração do pão. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam a beleza desta progressão. Na sexta-feira da oitava de Páscoa, nós somos convidados a dois testemunhos essenciais. Primeiro, o testemunho corajoso de Pedro diante do poder que o ameaça. Ele não nega, ele não se cala, ele proclama com clareza em nome de Jesus Cristo. E sua coragem não vem de si mesmo, vem do Espírito Santo que o preenche, que o transforma. E segundo, o reconhecimento do ressuscitado na intimidade da comunidade não é um reconhecimento intelectual, é um reconhecimento que brota do coração, que se expressa na corrida de Pedro para Jesus, que se consolida na refeição compartilhada. Santo Agostinho, em seu tratado ao Evangelho de São João, nos diz em latim: ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde há caridade e amor, Deus está ali. A ressurreição não é apenas um evento cósmico, é uma realidade que se torna presente na comunidade reunida. Na refeição compartilhada, no testemunho corajoso. O Catecismo da Santa Igreja Católica nos afirma que a Páscoa de Cristo é o mistério da salvação, pelo qual todos os homens são chamados à vida eterna através da morte e ressurreição de Cristo. E há algo que não podemos esquecer. A coragem de Pedro não é arrogância, é humildade. É a humildade de quem reconhece que sua força vem do Espírito Santo. É a humildade de quem tem negado o Senhor, agora o proclama com toda a força do seu coração.
E o reconhecimento do ressuscitado não é certeza intelectual, é fé. É a fé que brota quando experimentamos a presença de Jesus na comunidade, na palavra proclamada, na refeição compartilhada. Peçamos na liturgia de hoje, nesta sexta-feira, que o Espírito Santo nos encha de coragem para testemunhar. Que Ele nos abra os olhos para reconhecer o ressuscitado em cada encontro, em cada refeição compartilhada, em cada ato de bondade feito em seu nome. Que Ele nos transforme de negadores em proclamadores, de fugitivos em correntes para o abraço do Senhor. Rezemos juntos. Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir o teu testemunho. Senhor, abre a minha língua para proclamar a tua ressurreição com coragem. Diga mais forte comigo, abre o meu coração para te reconhecer na comunidade, na partilha e no rosto de cada irmão. Amém. Uma santa e abençoada sexta-feira na 8ª de Páscoa para você e sua família. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.